Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Você pode se assentar, tomar o seu lugar. Que bom que você pode estar aqui nesta noite. É tão bom parar e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito de meditar naquilo que Deus coloca no meu coração, e eu louvo a Deus porque nós temos um time de pastores, não só aqui na sede, mas a nível nacional, aonde estamos alinhados com o tema para o mês de setembro. Nesse mês de setembro, ao final de agosto, Deus queimava no meu coração, e Deus focava a minha mente, a minha direção na palavra sobre a família. Não é o mês de maio que tradicionalmente celebramos o mês da família, parece que está fora de contexto, parece que estamos fora da cultura do Brasil e do mundo, mas veja o quanto Deus se preocupa com a família. E que não podemos apenas ficar num mês apenas pensando na família, orando pela família, mas o tempo todo, e mais do que nunca, o alarme sendo anunciado em todos os cantos, o ataque do inimigo contra a família. Então, Deus colocou no meu coração um tema para esse mês inteiro, e vários ministradores estarão aqui de manhã e de noite. Eu estou apenas abrindo essa campanha, essa série que está a nível de Brasil, para mostrar para você a importância de você entender o profético de Deus na sua família. Então diga assim: eu preciso entender e viver o profético de Deus na minha casa, na minha família. Hoje pela manhã nós focamos a palavra voltado para os pais, para os maridos. Quantos pais e maridos nós temos aqui? Levante a mão. Uau! Se você não veio de manhã, aqui neste altar, aqui nesse azeite, tem aqui centenas e centenas, sem brincadeira, de nomes de maridos que os filhos colocaram, as esposas colocaram aqui para buscar uma transformação. Nesta noite eu quero falar aqui com os filhos. Quantos filhos que têm os seus pais ainda vivos estão aqui? Levante as suas mãos. Ok, olha quanta gente aqui, louvado seja Deus. Eu quero pensar com você hoje aqui sobre a paternidade, sobre filhos. E nós queremos aqui nos unir em fé para entender o que estamos passando, o que estamos vivendo e como você deve se posicionar na sua casa em relação ao seu pai, à sua mãe. E você que é pai e mãe, como que você deve se posicionar com o seu filho. E nós vamos entender à luz da palavra de Deus a respeito do poder da palavra. A Bíblia, quando fala de profético, fala de palavra. Não é apenas um pensamento, não é apenas uma intenção, mas é o poder da palavra. Preste bem atenção, há uma diferença. Você pode pensar, sim, você pode ter uma boa intenção, sim, mas o poder espiritual está na palavra. Nas suas palavras existe um poder, e a Bíblia vai mostrar isso claramente em Gênesis, quando Deus, ele não apenas pensa, ele não apenas intenta, mas a Bíblia fala que Deus, ele fala, ele diz, e quando Deus diz, haja luz, esta palavra que sai da boca de Deus, ela vai se materializar, ela vai tomar uma forma, e tomando a forma, tudo começa a existir e acontecer com o poder da palavra. Há um peso na palavra, há um peso na palavra de Deus, e eu e você que somos imagens e semelhança de Deus, nós também temos um peso na nossa palavra. Olha para esse irmão e fala assim para ele: você tem um peso na sua palavra. Aí eu acho que você pode fazer melhor. Olha de novo para ele e fala bem forte: você tem um peso na sua palavra.
Todas as vezes que você falar, você tem que dimensionar a respeito do peso daquilo que você está falando. O mundo espiritual está aberto, presta atenção, para receber a palavra que será liberada da sua boca. A Bíblia diz que o homem, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, quanto mais cheio de Deus, mais coisas de Deus você vai falar, e quanto menos de Deus você tem, menos de Deus você vai pronunciar. Então a Bíblia fala do peso da palavra. Deus usou da palavra para criar todas as coisas. Moisés libertou 600 mil homens com o poder da palavra. Deus usou a boca de um homem para libertar a sua nação que estava cativa por 430 anos debaixo da escravidão de Faraó. Deus usou a boca. Não valia apenas a intenção de Moisés, não valia apenas o pensamento de Moisés. O que valia era Moisés ir até Faraó e abrir a sua boca e liberar as palavras. E ali houve uma guerra de palavras, uma guerra de estratégias contra o inferno, que representa o Egito, e contra Satanás, que representa o Faraó. E ali Deus deu vitória a Moisés e a 600 mil homens e mulheres, porque o poder da palavra foi liberado. Diga assim: eu creio no poder da palavra. A Bíblia fala de um homem chamado Ezequiel, um grande profeta. Esse profeta foi um homem que foi levado em espírito a ter uma visão, uma revelação. Esse texto é um texto escatológico que fala das últimas coisas, quando Deus irá trazer toda a nação de Israel para um só lugar. Mas esse texto nos mostra que Ezequiel foi levado a um vale de ossos secos. Ali possivelmente houve uma guerra, ali possivelmente houve uma luta, e um exército perdeu, e todos eles foram mortos. E a visão que Ezequiel tem é de um vale de ossos secos, que não serve para mais nada. Eles estavam ali disformes, eles estavam ali empoeirados, havia muita coisa no passado, e Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, dá uma olhada nesses ossos e veja se eles podem reviver. Preste atenção, Deus primeiro fala na mente de Ezequiel, Deus primeiramente fala na memória de Ezequiel, Deus leva ele a enxergar a gravidade, a profundidade da crise que existia ali, para que ele pudesse gerar fé no seu coração, para que ele abrisse a sua boca e pudesse declarar vida no meio da morte. Ezequiel é levado naquele vale, e naquele vale ele contempla, e a questão de Ezequiel é tão complicada como seria a minha e a sua. Não era nada fácil, a visão que ele tinha não era nada bonita, não era nada fácil de fazer aquilo ser transformado em vida. Mas Ezequiel vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, tu sabes o que pode, o que não pode. Ezequiel vai crer agora naquilo que Deus vai pronunciar, e como que se Deus fizesse um seminário curto, uma imersão de um dia, como foi o EDMIAC ontem. Ezequiel vai passar por um processo. Deus vai construir na vida de Ezequiel um raciocínio para que ele possa entender o poder das palavras. Diga assim: eu preciso também entender o poder das minhas palavras. É impressionante, porque Deus poderia ter feito tudo isso sozinho. Eu vejo Moisés falando, e Deus poderia dizer: Faraó, e Faraó teria sido expulso
expulso, poderia ter morrido. Abra-se as portas, e as portas se abririam. O próprio Deus faria isso sozinho, mas Deus quis usar Moisés, Deus quis usar Ezequiel, para mostrar para mim e para você, que assim como Ele criou os céus e a terra com o poder da palavra, Ele quer usar a mim, Ele quer usar a você, Ele quer levantar a igreja brasileira, para que possa ser a voz profética nessa nação. Deus quer levantar você para ser a voz profética na sua casa. Eu poderia orar por você, os pastores poderiam orar por você, Deus poderia fazer uma grande obra na sua casa, mas preste atenção, Deus quer que você seja a voz profética ali na sua casa, na sua família. Deus quer que você se levante e profetize vida no meio da morte. Nunca, nunca aceite a morte. É impressionante porque ali Ezequiel vai etapa por etapa, os ossos vão se juntando, ele vai liberando e vai acontecendo, ele vai liberando e vai acontecendo, e por último, no final, tudo aquilo que Deus tinha dito para ele aconteceu, e ele olha e contempla, e há um exército enorme, numeroso diante dele, porque da morte foi jorrada a vida, com o poder da palavra, a vida brotou, a vida ressurgiu, a vida ressuscitou, porque o poder está na palavra. Diga assim: Senhor, eu preciso ser a boca profética no meu tempo. O que o inimigo tem feito hoje dentro da casa, da família? Talvez muitos pais não se deem conta que muitos filhos hoje sofrem, porque estão debaixo de uma sentença, uma frase que o pai lançou, uma frase que a mãe lançou. Preste bem atenção, eu estou falando do princípio de autoridade. A autoridade máxima de uma casa é um pai e uma mãe, que muitas vezes na hora do nervoso, na hora do contexto, no calor da discussão, uma palavra foi liberada: você não presta, você não vale nada, você não precisa estar aqui, nós não precisamos de você. Numa palavra, um filho, uma filha hoje pode estar sofrendo ainda o peso de uma sentença de anos atrás, alguém que disse, um pai que disse: por que nasceu? Por que você existe? Alguém que lançou uma sentença de morte na vida de um filho, e hoje cresceu, talvez até se casou, e ainda sofre aquela palavra, aquele peso, aquele jugo que foi lançado lá no passado. Diga assim: Senhor, me ajude a receber essa revelação. 1 Samuel capítulo 2, verso 12 e 17, olha só que cena triste e lamentável. Eram, porém, os filhos de Eli. Eli era um sacerdote, servia ao Senhor. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta ao Senhor. Aqui nós estamos falando de um pai. Aqui nós estamos falando de Eli, um sacerdote, um homem que servia a Deus, um pai como eu, como você. Aqui falamos de uma autoridade espiritual dentro de casa. E a Bíblia fala que os dois filhos aqui de Eli eram filhos que desprezavam ao Senhor. Eles abominavam as coisas do Senhor. Havia um intento maligno no coração deles. Filhos de crentes, preste bem atenção. Filhos de gente que frequenta a igreja, que frequentava lá o templo. Eli, o sacerdote, ele foi um homem muito usado por Deus, mas aqui na sua casa, dentro da sua casa, havia um problema, e o problema eram os seus dois filhos.
E a Bíblia vai falar que Rônife e Finéias, os dois filhos de Eli, eles eram terríveis. Sabe aqueles filhos terríveis que aprontam todas? E não é porque apronta todas por brincadeira, aprontavam todas por maldade. Eles tinham atitudes, comportamentos totalmente contrários à palavra de Deus. Eles praticavam coisas horríveis dentro da casa de Deus. Aí diz a palavra que eles até zombavam das coisas de Deus. E o final da vida deles foi muito ruim, muito trágico. Eles sofreram a entrada dos filisteus numa época. Israel fez com que os dois foram mortos, eles foram exterminados. A impressão que se dá é que havia uma sentença sobre esses dois filhos, talvez uma palavra que foi liberada de morte, de ver tudo que eles faziam de errado no templo, que depunha contra o seu pai, contra a sua mãe. Então houve com certeza uma sentença de morte, e no final os dois filhos são mortos, e ali uma família, ela é destruída. Eli também cai e morre. Há uma tragédia na família por conta de uma liberação de uma palavra. Diga assim: Senhor, me ajuda a ser alguém que pronuncia palavras de vida e não de morte. Eu vou citar para você 3 distrações que levam hoje os filhos, ou que levaram os filhos a um distanciamento da família e do Senhor. Primeiro deles, as redes sociais. Nós temos que ser muito claros que as redes sociais de hoje, de ontem, as redes sociais, elas têm uma boa influência, elas contribuem com muita coisa boa. Por exemplo, eu estou falando agora e tem centenas de pessoas me ouvindo em tantos lugares por causa das redes sociais, uma bênção de Deus. Mas quantos filhos foram arrastados para as coisas erradas por conta das redes sociais? Quantas crianças e quantos adolescentes se perderam quando entraram em caminhos de redes sociais que não eram para entrar. As redes sociais levaram para um distanciamento de Deus, distanciamento da família e distanciamento dos seus pais. Em segundo lugar, as amizades. Quantas amizades ruins, perniciosas, arrastaram filhos, ou estão arrastando filhos, para terem comportamentos estranhos, vidas estranhas, atitudes estranhas, para entrar em caminhos errados, para entrar nas drogas, em tantas coisas mais. As amizades podem ser muito boas, mas elas podem ser perigosas, e podem levar os filhos a se distrair das coisas de Deus, e infelizmente ir para caminhos errados. Terceiro lugar, a influência nos ensinos de hoje. Como que o ensino de hoje tem influenciado a criança e o adolescente para o caminho errado. As escolas, as instituições que deveriam ser educacionais, hoje elas são tendenciosas a caminhos diferentes e estranhos, e podem levar os filhos ao caminho de morte e perdição, ao desvalor daquilo que é de Deus, a estar distante daquilo que é do Pai, da casa do Senhor. E o que os pais fazem com isto? Muitas vezes os pais, as mães, preocupados com o dia a dia, com o alimento, com a sobrevivência, com a roupa, com passeios e com tantas coisas mais. Os pais muitas vezes estão distraídos com o trabalho, distraídos com a profissão, distraídos com os seus ideais, distraídos com as suas conquistas, e os filhos estão indo para esses caminhos. Diga assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas vezes o pai e a mãe estão lançando palavras de morte ao invés de vida, palavras de maldição e não de bênção. Há uma sentença
tensa muitas vezes sobre um filho, uma filha, uma frase. O diabo precisa apenas de uma palavra para materializar essa palavra e tornar o seu filho aquilo que você falou, para que o seu filho seja aquilo que você liberou. O diabo esperava somente uma palavra, e talvez hoje, enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo de Deus está te levando a pensar em algumas situações do passado que por algum momento, na hora do nervoso, na hora do aquecimento, do calor da conversa, da discussão, sem você pensar muito, você lançou uma palavra de morte, você lançou uma palavra de maldição, e você depois de muito tempo fica pensando: meu Deus, o que é que eu fiz? Alguns talvez nem pensem isso e acham que foi normal, merecia mesmo, devia ter ouvido mesmo. Mas deixa eu te falar, Deus está te chamando para você ser uma boca profética na sua casa, para os seus filhos, e não uma boca de morte nem de maldição. Deus está te levantando para você fazer a diferença, abençoar os seus filhos. Me ouça, pais, me ouça, filhos, para você abençoar os seus pais. Deus te colocou numa casa para você abençoar e não amaldiçoar. Livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Olha o tempo em que está chegando e que já chegou. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha aqui para mim um pouquinho, talvez essa palavra vai mexer com você nessa noite. Talvez tenhamos aqui nesse auditório alguém que está me ouvindo em casa, que está com o relacionamento quebrado, truncado com o seu pai, com a sua mãe. Alguma coisa aconteceu, alguma discussão aconteceu, alguma coisa deu errado, alguma coisa não saiu conforme o que você esperava, e houve uma liberação de uma palavra que feriu você que é filho, que feriu você que é filha. Alguma coisa deu errado e você sentiu-se ferido, machucado com uma palavra que você recebeu daquele que você ama, daquela que você ama, e houve um rompimento. A partir daquele dia, a partir daquela frase, a sua vida, o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, nunca mais foi o mesmo. O diabo levantou um muro e que até hoje separa você do seu pai e da sua mãe. O diálogo nunca mais foi o mesmo. Os encontros nunca mais foram os mesmos, os abraços nunca mais foram os mesmos. Houve uma ruptura. O diabo levantou uma muralha que está separando você da sua autoridade, do seu pai, da sua mãe, daquele que te colocou no mundo para te abençoar. A Bíblia fala que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Quantos pais hoje precisam talvez parar um pouquinho e pensar: o que é que eu falei no passado para o meu filho? O que eu fiz? Para onde eu conduzi o meu filho com uma palavra, com uma atitude? Eu não apenas pensei, eu falei, eu liberei, e eu vi que depois daquele dia desandou, ao invés de melhorar, piorou. O que é que eu falei? E Deus está dizendo aqui claramente que haverá uma conversão. Essa palavra conversão é metanoia, é mudança de rumo, é mudança de caminho, é mudança de pensamento. Eu estava de um jeito, agora eu vou para outro jeito. Eu estava num estado, agora eu vou para um outro estado. Por quê? Porque o Senhor quer converter, o Senhor quer mudar, o Senhor é aquele que veio para derrubar o muro que o diabo levantou contra a sua autoridade, contra o seu filho. A muralha que o diabo levantou, me ouça, só o Senhor
Senhor pode derrubar. Talvez o seu coração hoje seja um coração duro, um coração ferido, um coração machucado, e como alguns dizem, um coração peludo. Já ouviu essa frase? Outro dia alguém disse: pastor, ele está com coração peludo, o que eu faço? Compro o G12 e tiro os pelos. Acabou. Tem solução para tudo, gente. Eu não sei o que Deus está falando com você nessa noite, mas é uma noite de conserto. Deus te trouxe aqui para você ter um conserto. Talvez você entrou aqui hoje trazendo um jugo, um peso de uma palavra que foi lançada na sua vida. Talvez o teu pai e tua mãe nem estejam mais aqui, já partiram. Mas você carrega um jugo, você carrega um peso. E todas as vezes que você vai enfrentar alguma situação, você se lembra daquela palavra. Deus está dizendo aqui nesta noite que a unção com óleo, ela despedaça o jugo. Eu creio nessa palavra. A Bíblia fala que quando você unge a unção com óleo, ela despedaça, ela esmiuça aquilo que foi levantado, aquilo que foi construído pelo diabo com uma palavra infeliz que você lançou, ou que você recebeu. Aquilo ali, não importa o tempo, não importa onde, não importa o tamanho da palavra que te feriu, não importa a gravidade da palavra. Ah, o senhor não sabe o que falaram para mim, eu sou o que eu sou hoje, eu sofro o que eu sofro hoje, porque lá atrás falaram para mim, até hoje falam para mim. Me ouça nessa noite, pais e mães que aqui estão, olhem para os seus filhos e liberem palavra de vitória, liberem palavra de vida, liberem palavra de bênção, liberem palavra de sucesso. Abençoe, abençoe, seja a sua boca uma boca profética de Deus, para abençoar e jamais, jamais amaldiçoar. Creia que você é uma autoridade, e assim como Deus criou todas as coisas com o poder da palavra, Deus quer te usar como usou Moisés, como usou Ezequiel, porque Deus quer encontrar aqui hoje um homem, um pai, uma mãe, um homem, uma mulher que abençoe os seus filhos, um filho que abençoe os seus pais. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Meu Deus, estou aqui queimando dentro de mim, sabe por quê? Porque o inferno está hoje, meu irmão, mais quente do que nunca, porque hoje vai ser um dia de libertação, uma noite de libertação. Eu creio, e eu quero muito que os filhos cujos pais estão aqui, fiquem bem perto dos seus pais agora, das suas mães, fica bem perto, pode sair do seu lugar, e fica bem perto agora do seu pai e da sua mãe. Amém, amém. Tem filhos que precisam sair do seu lugar, vir perto dos seus pais, já estão? Amém. Pais, fiquem perto dos seus filhos. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos. E de olhos fechados, eu quero ter dois momentos aqui importantes nessa noite. Deus me levou a pensar em duas situações diferentes. Filhos que estão aqui machucados. Filhos que estão feridos. Filhos que arrastam sobre si um peso e uma condenação por palavras que foram ou que têm sido lançadas. Deus trouxe você aqui, filho. Alguns que talvez os seus pais já foram embora, já partiram, mas que você traz no seu coração ainda o peso de uma palavra, o peso
de uma palavra que foi proferida, que te magoou, que te machucou, que te feriu. Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele é aquele que cura. Deus que nós servimos é o Deus que cura. É o Deus que traz a cura das memórias. Memórias que trazem tristeza. Memórias que trazem separação. Memórias que trazem dor. Memórias que te machucam, memórias que você talvez até evite, daquelas cenas, daquelas palavras. Deus quer hoje te libertar. Deus quer hoje derrubar este muro, essa muralha. Aquilo que foi construído de errado vai ser destruído pelo poder da palavra do nosso Deus. Eu quero que você pense em tudo aquilo que você ouviu, aquilo que te oprimiu, aquilo que você evita até de pensar. Eu quero que você traga a memória, porque hoje é o dia de uma cura. Você que é filho que aqui está, Deus quer te curar pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O Senhor quer te curar de todas as memórias, de todo o passado, de uma palavra que um pai e uma mãe proferiu contra você. Em nome de Jesus de Nazaré, eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua memória agora, em nome de Jesus. Deixe o Espírito Santo trazer à memória aquilo que sempre te feriu, e que você ainda hoje é o reflexo dessa palavra. Deus quer te curar nesta noite. Deus quer te libertar. Deus quer trazer à existência um relacionamento novo. Você que é filho com o seu pai, com a sua mãe. Aquilo que foi quebrado, que parece que não tinha mais jeito, Deus está te dizendo nesta noite, tem jeito. Ezequiel olhou para aquele vale de ossos secos, e Deus disse, tem jeito, Ezequiel. Ezequiel disse, tu sabes, Deus. E eu vou dizer para você aqui, filho, nesta noite, talvez o teu coração esteja endurecido. Talvez o teu coração esteja duro ao ponto de até hoje evitar um convívio maior com o seu pai, com a sua mãe. O seu relacionamento se distanciou, mas hoje é um dia de você olhar para a boca profética de Ezequiel e crer que Deus pode trazer vida no meio da morte desse relacionamento. Eu quero que você, filho, declare comigo assim nessa noite: Senhor Jesus, eu declaro nesta noite que o meu coração é teu. Eu creio em ti. Tu és o Deus que transforma o coração de pedra em um coração de carne. O Senhor libertou a Israel. O Senhor levantou um exército com o poder da palavra. E eu quero hoje me levantar em fé, como filho, para declarar toda sentença contrária à minha vida, que me pesava, que era um jugo, seja despedaçado hoje. Eu me liberto, eu me livro espiritualmente de toda palavra de morte, de maldição, toda palavra que me feriu, daquele que eu mais amava, daquela que eu mais amava.
Eu quebro hoje toda a legalidade dessas palavras. Eu desligo no mundo espiritual toda sentença proferida, consciente ou inconsciente. Eu declaro, a partir de hoje, todo muro, toda muralha que o diabo levantou contra a minha vida, contra a minha paternidade, eu quebro agora, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Desligado seja, em nome de Jesus, toda tristeza, toda dor, toda mágoa, todo ressentimento caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro o meu amor, a minha gratidão pela vida do meu pai, da minha mãe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero que os pais que estão aqui orem comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu declaro que a minha vida é tua, o meu coração é teu, e eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor converta o meu coração aos meus filhos. Se porventura eu declarei alguma palavra de morte, alguma sentença de maldição contra os meus filhos, eu declaro nesta noite, pelo sangue do Cordeiro, que essas palavras sejam quebradas, anuladas sejam todas as sentenças que eu proferi, consciente ou inconsciente. Eu declaro que os meus filhos, eles são uma bênção. Eu declaro que eles são a herança do Senhor, eles são benditos do Senhor. Eu declaro que eles serão pessoas de sucesso, pessoas felizes, pessoas realizadas, para a glória do teu nome, como autoridade espiritual. Eu me levanto hoje para ser um profeta de Deus na minha casa, para abençoar, e os filhos que estão longe dos caminhos do Senhor, eu declaro que ainda neste mês de setembro, eles voltarão, eles se reconciliarão, e haverá uma festa no céu. Eu declaro isso na autoridade do nome daquele que vive, daquele que reina, Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero que você se assente aonde você está. Não volta para o seu lugar não, filho, pai, fique aí. Eu quero que você pegue uma caneta que você recebeu na entrada e um papel. Eu quero que os pais que aqui estão, escrevam o nome dos seus filhos. Aqui neste altar tem um vaso com azeite, e nesse vaso aqui está exatamente aqui centenas, sem brincadeira, centenas e centenas de nomes de pais que precisam ser tocados pelo mover de Deus. E hoje à noite, eu quero que você, pai, que tem o seu filho aqui na igreja já, você escreva o nome dele. Tem muitos filhos envolvidos na igreja, mas talvez você, pai, diga assim: eu quero mais unção sobre o meu filho.
Eu quero que meu filho seja mais envolvido e compromissado com a igreja, com as coisas do Senhor. Então escreve o nome dele, porque nós vamos colocar aqui, porque se o seu filho já está nos caminhos do Senhor, ele já está com boas amizades, ele já está com bons relacionamentos, para que ele se firme cada vez mais, para que ele cresça aqui, para que ele se case aqui, para que ele tenha os seus filhos aqui, e que ele seja uma bênção nessa igreja. Mas talvez você, pai, que os seus filhos não estão aqui, todos eles não estão, por alguma razão. Eu quero que você creia que nesse mês de setembro haverá um reboliço espiritual, e você, como boca profética, os seus filhos estarão aqui neste lugar, se rendendo a Jesus Cristo. Então você escreve o nome dele, o nome dela, para colocarmos aqui, porque eu creio que a unção, ela quebra o jugo. Então toda cegueira do diabo contra o seu filho, que está no caminho errado, que está no desvio da casa do Senhor, haverá no mundo espiritual uma sentença, uma declaração de fé, e o teu filho se reconciliará com o Senhor, e haverá conversão do coração do seu filho. A você que é pai, se você que, quantos aqui já escreveram, levante a mão. Uau, 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 uau. Pode ficar de pé então, em nome de Jesus. Vocês são muito rápidos, aleluia. Então eu quero que você, pai e mãe, venha aqui na frente. Antes disso, eu quero chamar aqui o Claudinho e a Sheila. Vem cá. Eu quero que vocês segurem aqui como pai, segure aqui esse vaso, esse azeite, como foi pela manhã. E você vai sair do seu lugar, você pai e mãe, e você vai colocar o seu nome do seu filho aqui dentro. Você que é filho, quer colocar o nome do seu pai, pode colocar aqui também. E aí você coloca e não vá para o seu lugar, você fica aqui no altar, fica aqui do lado, porque nós vamos levantar um clamor profético aqui, em nome de Jesus de Nazaré. Pode sair do seu lugar, pode vir aqui nesse altar. Eu quero que você não perca esta unção, não perca esse mover. Deus quer tratar de você pai, de você mãe. Deus quer tratar de você filho, em nome de Jesus. Vai ficando na lateral aqui do altar. Deus, em nome de Jesus, em nome de aleluia. Cristo, uma geração profética, pais como profetas dentro de casa, famílias restauradas e resgatadas, filhos que se perderam, Deus vai restaurar, Deus vai resgatar. Eu creio, essa campanha é uma campanha de fé. Deus quer te levantar como um profeta, como boca profética, a favor dos seus filhos. O diabo não vai levar os seus filhos. Todo intento maligno já caiu por terra, em nome de Jesus. Os filhos que estão aí sentados, cujos pais estão aqui na frente, pode vir aqui junto com os seus pais. Os filhos que estão aí sentados, podem vir com os seus pais. Cristo é o Rei da minha família. Cristo é o Rei, meu Deus, da minha família. Meu Deus, como Deus quer transformar, como Deus quer alcançar o coração desse pai, dessa mãe, o coração desse filho. Há algo espiritual acontecendo a partir do momento que você saiu do seu lugar, a partir do momento que você colocou aqui, porque a unção com o óleo, ela despedaça o jugo. E aqui nesse altar eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você, pai e mãe, comece agora a abençoar.
Eu quero que você comece a liberar. Não vale apenas a intenção, não vale apenas o pensamento, é a palavra, é o tempo profético. Deus liberou a palavra e o mundo aconteceu. Moisés liberou a palavra e o povo foi liberto. Ezequiel levantou a palavra e uma geração se levantou. Levante então a sua voz agora, enche o seu pulmão e comece a profetizar a bênção do Senhor na sua casa, a bênção do Senhor sobre os seus filhos, em nome de Jesus de Nazaré. Profetiza, profetiza, fala para o Senhor: eu quero ser o profeta, eu quero ser uma profetisa do Senhor. Levante a sua voz, abençoe, abençoe, abençoe. Libere palavra de vida, libere palavra de vitória. Agora é sua vez, agora é sua hora de você se levantar em fé e dizer: eu abençoo o meu filho, eu abençoo a minha filha, em nome de Jesus de Nazaré. Se o seu filho está em perto, abraça ele. Se o seu filho está em perto, abraça ele. Se o seu pai está em perto, abraça ele, abraça sua mãe, em nome de Jesus. Profetiza, profetiza, profetiza. Se levante hoje como uma boca profética de Deus. Profetiza, profetiza, profetiza vida no meio da morte. Profetiza que o teu filho é o canal de bênção. Profetiza que o teu filho voltará, a tua filha voltará, o seu filho será melhor do que ele já é. Profetiza, profetiza, profetiza. Vai quebrando toda a artimanha do diabo contra o teu filho. Pai, mãe, comece a profetizar. Palavras sejam quebradas, palavras sejam destruídas, em nome de Jesus de Nazaré. É o poder de Deus, é o poder transformador de Deus, transformando a tua palavra. Repreenda o inimigo, repreenda a ação maligna e comece a liberar palavras de fé, palavras de vida, palavras de esperança, em nome de Jesus. Até hoje o inferno não conseguiu e nem conseguirá, porque o Senhor está contigo, o Senhor está na sua casa, o Senhor está na sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Na minha casa, oh aleluias, santo e bendito seja o teu nome. Oh, glórias e honras, louvores a ti nesta noite, Senhor. Levanta-se hoje, ó Pai, uma geração profética, pais e mães, oh Deus, como geração profética. Deus, abençoamos os nossos filhos. Filhos, abençoe os seus pais. Oh Senhor, em nome de Jesus, que as nossas palavras se materializem nesta noite, que as nossas palavras tomem forma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero, ainda que você continue orando, eu quero que você continue orando. Eu sinto de Deus de ter um terceiro momento de oração. Eu quero que os pais, olhando para os seus filhos, vocês liberem uma palavra de bênção. E se há algum muro, se há alguma parede que precisa ser derrubada, chegou a hora de você derrubar agora. Se há um momento de pedir perdão, é agora. Pedir perdão ao filho ou à filha. Se há um momento de cura, esse é o momento agora. Se alguma coisa você, pai, proferiu e feriu seu filho ou sua filha, agora é hora de você falar. Agora é hora de você rasgar o seu coração sem vergonha aí e pedir perdão ao filho. Me perdoa, eu quebro essa palavra, eu desligo aquilo que eu falei, eu tiro a legalidade,
Eu te abençoo, eu te abençoo. Abençoe agora, abençoe agora, em nome de Jesus. Agora é o tempo de cura, cura de relacionamento, em nome de Jesus. Profetiza, profetiza o amor de Jesus. Filhos que aqui estão, agora é hora de você ser curado. E se porventura existe alguma coisa no seu coração que levantou um muro, uma muralha contra os seus pais, agora peça perdão. Que haja um tempo de cura agora também, um tempo de cura. Toda palavra de morte, de maldição, toda palavra lançada contra os seus pais, quebra agora, quebra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Marido e mulher que aqui está, se há alguma coisa a ser consertada, agora é hora. As luzes estão apagadas, então agora é hora de você olhar para sua esposa e se ouve uma palavra de morte, uma palavra de maldição, agora é hora de você quebrar essa palavra. Esposa, marido, agora é hora de você ser curado. Agora é hora de cura, é hora de cura. Deixa Deus te curar. Tira todo o peso do seu casamento, toda a sentença de morte. Tira agora. Deus quer o novo sobre a sua vida. Deus quer o novo. Então, marido, profetiza a bênção sobre a sua esposa. Esposa, profetiza a bênção sobre o seu marido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, profetiza, profetiza. Abra a sua boca, levante a sua boca, porque agora é uma hora de cura. É uma hora de cura, não importa quem está do lado, agora é a sua vez, é a sua hora. O céu está aberto para receber a tua palavra profética. O céu está aberto, em nome de Jesus. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Casamentos restaurados, famílias restauradas. Até hoje o diabo tentou, mas não conseguiu e não conseguirá, porque o Senhor está contigo. O Senhor está na sua casa, o Senhor está no seu casamento, o Senhor está com seus filhos, o Senhor está com seus pais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se alguém tem que pedir perdão e quebrar agora, quebrar a muralha, agora é a hora. Agora é a hora de começar o novo de Deus na sua vida familiar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita para esse vaso agora e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu me levanto hoje como boca profética e eu declaro que a tua palavra, ela é a verdade. Eu creio em ti, e a tua palavra diz que a unção com o óleo, ela quebra o jugo. Então neste óleo está o meu casamento, ali estão os meus filhos, e eu declaro neste mês de setembro a restauração, o conserto, a vida no meio da morte, a bênção no meio da maldição. A minha família, ela será bendita. O meu casamento é bendito. Os meus filhos são benditos. E em nome de Jesus, despedaçadas sejam todas as artimanhas do diabo contra a minha casa, contra a minha família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.